Fala, senhores, tudo bem com vocês? Vamos lá, dar continuidade à nossa série de vídeos a respeito da teoria do crime. Hoje, dando continuidade à culpabilidade, último elemento da teoria do crime. Disse a vocês no vídeo anterior que eu traria todos os elementos da culpabilidade aqui, um a um, para que a gente possa compreender de uma vez do que se trata esses elementos e, por fim, a nossa série de vídeos a respeito da teoria do crime. Já trouxe a vocês aqui os três elementos trazidos pela teoria tripartida do direito: fato típico, antijuridicidade e, por fim, a culpabilidade. No vídeo anterior, eu disse a vocês que o juízo de reprovação na culpabilidade, ele recai sobre o agente, ou seja, sobre a pessoa que pratica aquele fato típico e antijurídico. Diferentemente dos outros dois casos, fato típico e na ilicitude, o juízo de reprovação recai sobre o fato. Na culpabilidade, esse juízo de reprovação está relacionado ao agente, à pessoa que pratica o crime. Também disse a vocês que a culpabilidade possui três elementos: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Sem mais delongas, hoje falaremos a respeito da imputabilidade, primeiro elemento trazido aí pela culpabilidade. Antes de tudo, nós precisamos saber o que é um agente imputável. Um agente imputável. Agente imputável é aquele que, no momento da ação ou da omissão, ele era totalmente capaz de compreender a ilicitude do fato. Certo, senhores? Por hora, o que nós precisamos gravar é isso. Ser imputável. Quem é imputável? É aquela pessoa, aquele agente que no momento da ação ou da omissão era capaz de compreender a ilicitude do fato. Por conseguinte, o que seria a pessoa inimputável? Inimputável é aquela pessoa que no momento da ação ou da omissão era totalmente incapaz de compreender a ilicitude do fato. Certo, senhores? Bem simples. Imputável. No momento da minha ação ou da omissão, eu tinha total consciência, eu conseguia compreender que aquele fato que eu estava praticando era ilícito. Inimputável. No momento da ação e da omissão, não tenho a total compreensão de que aquele fato era ilícito. Certo, senhores? O nosso ordenamento jurídico traz para nós três excludentes da imputabilidade. Mais uma vez, lembrando, se eu excluo a imputabilidade, um dos elementos da culpabilidade, por consequência, eu excluo a culpabilidade, que, por sua vez, exclui o crime. Lembrando que eu já disse a vocês que o crime é como um castelinho de cartas. Se você retira uma carta, aquele castelinho desmorona, vem ao chão. Portanto, para que aquele fato seja considerado um crime, eu necessariamente preciso que esteja presente os três elementos: fato típico, antijurídico e culpável. Então, se eu sou inimputável, ou seja, eu serei ali isento daquela pena, não há que se falar em crime. Certo, senhores? Então, vamos para cá. Vamos para a lousa. Imputabilidade. Causas que excluem a imputabilidade. Menoridade, doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado e a embriaguez acidental completa. Certo, senhores? Imputabilidade. Lembrando que eu disse a vocês que imputável é aquela pessoa que, no momento da ação, no momento da ação ou omissão, era totalmente capaz
de compreender a ilicitude do fato. Tranquilo até aqui, senhores? Então, o ser imputável é aquele que no momento da ação da omissão é totalmente capaz de compreender a ilicitude do fato. E eu também disse a vocês que a doutrina traz para a gente causas excludentes da imputabilidade. Então, disse a vocês que existem causas excludentes da imputabilidade. Causas excludentes da culpabilidade. Quais são as causas excludentes da imputabilidade, então, professor? Prevista lá no artigo 26, 27, parágrafo 1º do artigo 28. A primeira delas, senhores, prevista lá no artigo 26 do Código Penal: doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Então, a primeira, doença mental ou desenvolvimento ou desenvolvimento mental incompleto. Desculpa a voada aí, senhores. O pensamento foi longe agora. Por isso que eu dei essa travada aí. Retardado. Então, primeira causa excludente da imputabilidade: doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Disse a vocês, está lá no artigo 26 do Código Penal. Artigo 26 do Código Penal. Certo, senhores? Então, o que diz o artigo 26 do Código Penal? Ele diz, basicamente, que será penalmente inimputável, ou seja, aquela pessoa que possui doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Lembrando, senhores, que para que ele seja isento da pena, ele precisa necessariamente de alguns requisitos. Ou seja, essa doença mental ou esse desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ele existir, deve existir, deve existir no momento da conduta. Ou seja, senhores, a doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ele deve existir no momento da conduta. Não há que se alegar essa doença mental antes ou posterior ao momento da conduta. Mais uma vez, relembrando, disse a vocês que para que exista essa causa excludente da imputabilidade, ela deve conter alguns elementos. Além de dever existir ali, no momento da conduta, essa doença mental ou o desenvolvimento retardado, ele deve ser o determinante para aquela conduta. Ou seja, essa doença, ela deve ser determinante ali no momento que o agente pratica o ato ilícito. Ou seja, ele só pratica aquele ato ilícito por estar acometido de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Então, como eu disse a vocês, deve ser
determinante no momento da conduta. Certo, senhores? Então vamos lá. Relembrando. Primeiro elemento aqui das causas excludentes da imputabilidade: doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. E eu disse a vocês que um dos requisitos é que essa situação ela deve existir no momento que a gente pratica a conduta e ela deve ser determinante para que aquela conduta seja cometida. Certo, senhores? Então, vamos lá para o segundo elemento excludente da imputabilidade, que é a menoridade. Menoridade. Vamos deixar bem destacado aqui, para que vocês possam compreender aqui onde nós estamos. Segundo elemento, senhores, menoridade. Está lá prevista no artigo 27, Código Penal. Artigo 27 do Código Penal. E o que nos diz, então, o artigo 27 do Código Penal? Basicamente que será penalmente inimputável os menores de 18 anos, sendo estes sujeitos à norma estabelecida em legislação especial, qual seja o Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA. Então, será penalmente inimputável os menores de 18 anos, sendo sujeitos às normas de legislação especial. Essa legislação especial está prevista onde, senhores? Exatamente. Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Senhores, é preciso aqui analisar que a doutrina traz no estudo da menoridade o momento do fato. Ou seja, senhores, a idade do agente, ou melhor dizendo, a conduta do agente, ela será levada em conta, em consideração, no momento em que o agente pratica o fato. Ou seja, nós temos lá o Joãozinho, com 17 anos, 11 meses e 29 dias, senhores. 17 anos, 11 meses e 29 dias. Ou seja, Joãozinho ainda não completou os 18 anos. Na véspera de seu aniversário de 18 anos, ele mata o seu coleguinha. Artigo 121 do Código Penal. Senhores, Joãozinho, ele responderá pelo crime de homicídio? Não, senhores. De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, Joãozinho praticará ato infracional, análogo
ao homicídio. Então percebam, senhores, que aqui o agente menor de 18 anos, que está sujeito à legislação especial, eu já disse a vocês, que é o ECA, ele não pratica crime. Não é a ele imputável um crime. Os menores de 18 anos praticam atos infracionais, sendo assim penalmente inimputável. Certo, senhores? Apesar de o ordenamento jurídico considerar ali que a punição para os menores de 18 anos se encaixa ali no gênero sanção penal, senhores, a eles não há que se falar em imputabilidade penal. Certo, senhores? Então, menores de 18 anos pratica ato infracional, não pratica crime. Você vai errar isso na sua prova? Não. E você já sabe que criança não pratica crime, adolescente não pratica crime, pratica o quê? Ato infracional. Lembrando que o fato será analisado no momento da ação. Se no momento da ação ele já tinha completado os 18 anos, dançou, meu irmão. Você já é de maior. Vai responder penalmente. Assim como todo outro cidadão. Ah, ele é menor, 19 anos, ou 17 anos. 19 na cabeça, senhores. 17 anos, não pratica crime. Ato infracional. Perfeito? Então, vamos lá para o último elemento que exclui a imputabilidade. Vou ter que apagar aqui, pois não vai caber na nossa luzinha. Vamos apagar aqui. Você já sabe, né? Quais são os elementos que devem ter aqui. Então, não é necessário que eu deixe no quadro. Vamos lá, senhores. O último elemento, então, aqui, excludente. Canetão aqui. Esses canetões aqui, né, senhores, no geral, estão uma merda. Prometo que eu vou comprar outra aí, providenciar outra. Senhores, vamos lá então. O último elemento, embriaguez acidental completa. Embriaguez acidental completa. Vamos fazer aqui um ponto e vírgula. Ponto e vírgula. E ali nós encerramos com um ponto final. Senhores, embriaguez acidental completa. São diversos os conceitos, salvo engano aí são 5. Os conceitos de embriaguez trazidos aqui no nosso ordenamento jurídico. Algumas sujeitas à imputação de uma sanção, de uma pena, outras não. Como já dito a vocês, nós estaremos estudando aqui o texto de lei, a redação, o que traz o nosso Código Penal, para que você, na hora da sua prova ali, não se confunda com as inúmeras teorias, os inúmeros conceitos que existem aí, doutrina fora. Vamos ficar aí com o que está previsto no nosso ordenamento jurídico. E o nosso ordenamento jurídico diz que exclui a imputabilidade a embriaguez acidental completa. Se você não sabe o que é embriaguez, parabéns. Você não sabe de nada. Viveu aí todos os anos da sua vida sem saber de nada. Nunca chapou o coco. Embriaguez, senhores. Chapar o coco. Ficar muito louco. Bêbado. Doidão. Artigo 28. Tá lá no artigo 28. Parágrafo 1º. Código Penal. E, já adiantando a vocês, senhores, essa embriaguez acidental completa, ela deve, perceba, ela deve derivar de caso fortuito ou força maior. Essa embriaguez, ela deve ser proveniente de caso fortuito ou
força maior. Ou seja, senhores, essa embriaguez ela precisa ser involuntária. Ela não pode depender da vontade do agente. Perdão. Aqui, o agente se embriaga de maneira involuntária, seja por caso fortuito ou força maior. E nós devemos compreender também que o ordenamento jurídico traz embriaguez completa, senhores. Ou seja, você tem que estar totalmente doidão, totalmente louco. Porque se essa embriaguez for incompleta, a doutrina entende que, nesse momento, cabe, sim, o juízo de reprovação. Pois você tinha capacidade de entender, de compreender, minimamente que seja, a ilicitude daquele fato. Então, senhores, a embriaguez tem que ser completa. Embriaguez completa. Certo, senhores? A embriaguez completa aqui, senhores, a embriaguez acidental completa aqui, senhores, é aquele típico caso, aquele velho caso, né, que a doutrina nos traz aí, daquele agente que, por um descuido, tropeça e cai dentro de um barril ali, cheio de pinga, cheio de cerveja, cheio de vinho, sei lá o que você gosta de beber aí, ele cai lá dentro, se afoga no álcool, fica doidão, sai dali, pega um machado e mata alguém. Percebam, senhores, aqui, ele pratica o crime de homicídio? Pratica. Matar alguém. Ele matou alguém, ele pegou o machado, foi lá e matou. Porém, no momento da análise dos elementos do crime, mais precisamente da culpabilidade, teremos aqui que uma das causas excludentes da imputabilidade é a embriaguez acidental completa. O que aconteceu no caso do coleguinha aí, que caiu no barril, cheio de cachaça, ficou doidão, praticou um crime. Percebam que aqui a embriaguez, senhores, é proveniente de um caso fortuito. Foi porque ele quis. Simplesmente ele tropeçou e caiu dentro do barril. O doidão foi lá, catou o machado, viu o Joãozinho na rua, arrebentou o Joãozinho no machado. Embriaguez completa. Percebam que aqui, nesse momento, ele é incapaz de compreender a ilicitude do fato. Certo, senhores? Estamos ok aqui então com a imputabilidade e os três elementos? Mais uma vez, relembrando, os três elementos: doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, menoridade e embriaguez acidental completa. É importante frisar, senhores, que a emoção ou a paixão não mais excluem o crime. Apesar ali de que, se no momento da conduta ali ela tenha sido praticada por violenta emoção, forte emoção, haja uma diminuição na pena, emoção e paixão não excluem a imputabilidade, previsto lá no artigo 28 do Código Penal. Certo, senhores? O que eu tinha a trazer para vocês hoje era isso. Falamos a respeito da imputabilidade, seus três elementos. No próximo vídeo, daremos sequência falando a respeito da potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, encerrando assim a culpabilidade e, por consequência, encerrando nossa sequência, nossa série de vídeos a respeito da teoria do crime. Então, até o próximo vídeo e um forte abraço.